Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Sou Daniel, recrutador da Robert Half, e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso índice de confiança da Robert Half, que é um material que nós lançamos a cada trimestre, que fala um pouco sobre a confiança de 3 perfis diferentes, né? Da empresa, de quem está contratando, de quem está desempregado e do recrutador. A gente apresenta como está a confiança dessas pessoas no mercado. Esse é um material muito interessante, traz diversas informações, índices de mercado e uma percepção de como isso pode afetar também a vida das pessoas. Tá? Então eu vou conversar com vocês um pouco aqui sobre o que é o material e caso surgir alguma dúvida também, né, como é uma transmissão, vocês podem deixar alguma coisa aí, alguma pergunta que a gente vai estar respondendo posteriormente, tá bom? Começando, o nosso índice de confiança, esse é o nosso último material, ele foi lançado antes das eleições, o próximo será final de dezembro, início de janeiro, então a gente já vai ter um reflexo bem interessante de como a confiança vai alterar em relação antes da eleição, depois da eleição. O que a gente está retratando aqui é a confiança das pessoas antes da eleição de presidente do Brasil. Tá? O conteúdo é um conteúdo bem objetivo, tá, da nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o índice de confiança, os resultados que a gente tem com a sondagem, com as entrevistas dos profissionais, a taxa de desemprego dos profissionais qualificados. O que é um profissional qualificado hoje no mercado? Hoje no mercado o profissional qualificado é aquele que tem mais de 25 anos e ensino superior completo. Então a gente vai levar isso em consideração e vai trazer até um comparativo das pessoas que não são consideradas profissionais qualificados nesse sentido, com esses parâmetros, e das que são, para a gente mostrar a diferença que faz o fato, muitas vezes, de ter até um ensino superior. Tá? Vai falar um pouco sobre as admissões e desligamentos no âmbito nacional, quanto o Brasil contratou, quanto ele demitiu, falar isso nas posições permanentes, que são aquelas posições igual vocês conhecem, CLT, PJ, estatutário, e falar um pouco também sobre o trabalho temporário, que hoje é um braço, né, de trabalho e que está crescendo muito e que as pessoas têm que abrir a cabeça cada vez mais para aceitarem posições temporárias. Tá? Aqui, o que você vai encontrar nesse material? Como eu disse, o profissional qualificado é a pessoa a partir de 25 anos que possui curso superior completo e atua no mercado de trabalho privado. Tá? Não são considerados empregados públicos ou domésticos. Esses profissionais empregados públicos também são subtraídos do nosso pool de profissionais abordados. O índice contempla 3 esferas. Tá? O profissional empregado, tanto permanente quanto temporário, o desempregado, o que está em busca, e o profissional responsável pelo recrutamento dentro das empresas, ou seja, os headhunters. Tá? Então a gente atua são esses 3 profissionais que são abordados para que a gente construa a pesquisa. Profissionais qualificados no âmbito permanente. Tá? Qual que é o índice de confiança dos profissionais qualificados permanentes? Hoje, a confiança está baixa do mercado. A última pesquisa que a gente fez, que é justamente essa, mostra que a confiança ela está baixa. Hoje a gente tem 28,8 pontos. Como funciona essa escala? Essa escala ela vai de 0 a 100, onde 50 é a mediana. Abaixo de 50 é considerado desconfiante. Tá? É uma pessoa que não está confiando no futuro. Acima de 50, isso é positivo. Então a gente vê que hoje o profissional qualificado ele tem 28% de desconfiança e no futuro 47%. Então ele continua sendo um profissional pessimista. Tá? O pessimismo, que é o abaixo de 50, a gente vê que ele está tanto no atual quanto no futuro. Lembrando que isso aqui é um retrato antes da eleição, que em dezembro provavelmente pode ter mudado. Tá? Comparando as 3 esferas. Hoje, o desempregado, a gente tem um atual de 19,7 e um futuro de 45, o empregado um atual de 32 e um futuro de 45,3 e o recrutador 34. O recrutador é o único nas 3 esferas que está confiante, ele não está pessimista, mas isso numa visão de futuro. Tá? Quando a gente olha o presente, as 3 esferas estão muito próximas. O desempregado atualmente ele está mais pessimista, mas a gente vê que ele espera tanto quanto de quem está empregado. Então as pessoas continuam pensando positivo no futuro, apesar de no momento, hoje no atual, está um pessimismo maior, mas no futuro acredita muito na melhora e chega até a se comparar com quem está empregado hoje em dia. Tá? Qual que é o histórico? Isso, a gente começou a fazer essa pesquisa desde outubro de 2017
Então aqui a gente consegue ter um histórico de como caminhou. A gente vê nisso que a situação corrente e futura, elas pioraram ao longo do tempo. Desde outubro de 2017, a gente teve um pequeno aumento em janeiro de 2018, pensando num ano que seria um ano bom, mas ao longo do ano isso caiu bastante, tá? E o que foi isso? Isso demonstra que o mercado ele tem sentido os efeitos de uma economia mais fraca. Isso reflete diretamente na confiança, porque a confiança ela está diretamente ligada à economia. Se você se sente mais confiante, o que você faz? Você tende a comprar. Então, um profissional que está confiante, ele vê um produto, ele vê um bem material, ele fala, se ele está confiante, ele fala, eu vou comprar porque eu estou confiante, vai dar certo. Então, ele gasta, então ele põe o dinheiro para circular na economia. Um profissional que está pessimista, ele não faz isso, ele vai segurar isso. Então, a economia fraca reflete diretamente no pessimismo. Eles andam juntos. Uma economia forte faz com que a confiança das pessoas aumente. Tá? Então, aqui a gente tem também o histórico dos três, né? Aqui é um comparativo geral, aqui a gente tem um histórico de todos, tá? Onde a gente mostra do empregado que também teve um aumento, depois caiu, do desempregado, ele chegou a se sentir confiante em janeiro, tá vendo? Ele passou de 50, logo depois já voltou o pessimismo, aqui muito próximo da linha mediana, mas voltou, e aqui o recrutador que se manteve confiante ao longo de todo o ano, no final ele chegou quase a entrar na linha do pessimismo, mas continuou confiante, mas a gente vê também uma queda. Novamente, um reflexo da economia fraca do país desde janeiro para cá. O que são os resultados da pesquisa? O que a gente aborda? A gente não simplesmente pergunta, você está confiante, você não está confiante, a gente entra mais no detalhe. Tá? Então hoje, o que a gente gosta de entender, o que faz os recrutadores, o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de perceber nas entrevistas que eles fazem, nos processos de recrutamento e seleção. Então a gente pergunta para os recrutadores, eles respondem uma sondagem de vários pontos. E aqui a gente elenca os principais. Tá? Quais são os 3 maiores desafios no processo de recrutamento? Olha só que interessante, 81% diz que é justamente encontrar profissional qualificado. Então, hoje, a maior dificuldade no mercado é ter gente qualificada. Então, as pessoas têm que buscar sempre a sua qualificação. É extremamente importante buscar a qualificação. 66% das empresas, dos recrutadores, falam que o maior desafio no processo é reter talento. Então, se reter talento está sendo uma coisa difícil, significa que o mercado não está tão em baixa. Porque os talentos, eles são abordados. Existe mercado para quem é um talento. Então, é difícil reter esses talentos porque o mercado demanda. Então, é mais um indicativo de que a gente tem que sempre buscar uma melhoria, sempre buscar um aperfeiçoamento. Criar pacote de benefícios atrativos. Hoje as empresas já sentem que aquele pacote de benefício padrão, plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, isso é simples. Então as empresas têm buscado cada vez mais estruturarem pacotes de benefícios que tragam um diferencial, que acionem um trigger na pessoa, um dispositivo que fala, pô, que diferencial, isso é muito legal, a gente vê isso muito em startup, né? Área de descompressão, área de churrasco, então as empresas mais formais têm buscado isso também, porque elas veem que isso faz com que elas consigam reter os talentos. E a gente vê aqui também que proporcionar um ambiente de trabalho inovador, que está diretamente ligado a benefícios atrativos, um ambiente inovador. De novo, a gente entra no âmbito da startup, que é um ambiente mais descontraído, as pessoas buscam isso hoje. Ninguém quer mais entrar numa empresa que você fica ali igual um robô diariamente, né? Então, esses são os principais desafios. Aqui a gente tem alguns outros, mas com uma porcentagem muito menor, que é equipe interna contratar profissionais de casos estratégicos, afetar a rotina, decidir entre 2 profissionais muito qualificados e nenhuma das anteriores. E aqui, nos próximos 6 meses, se o recrutador, se ele acredita que contratar profissionais qualificados estará muito mais fácil, não, eles não acreditam que isso vai estar mais fácil. Se somente 3% acreditam nisso, é porque eles não acreditam que vai aumentar tanto o volume de profissionais qualificados no mercado. Um pouco mais fácil, 12%, um percentual muito baixo dos que responderam. 70% acreditam que vai estar da mesma forma. Ou seja, hoje, os recrutadores das empresas, eles acreditam que não vai mudar isso muito.
Então, é justamente mais um alerta, um sinal, é uma luz amarela falando, eu tenho que buscar a minha qualificação. Porque aí vai ser mais fácil eu ser encontrado por um recrutador. Porque se eles acham que vai ficar igual, eles não têm essa confiança de que as pessoas vão buscar essa qualificação que vai continuar do jeito como está. Qual que é o principal motivo que faz um recrutador descartar um currículo e descartar um profissional já na primeira entrevista? Isso é muito importante. A gente recebe muitas perguntas nesse sentido, né? Quando a gente entrevista um profissional e fala, mas o porquê que eu fui descartado? Por que a empresa não quis seguir com o meu perfil? Isso aqui a gente dá um retrato, né, do que é muito comum desses questionamentos. Então, 35% avaliam que o que faz descartar um candidato já na primeira entrevista é a mentira no currículo. Por mais incrível que pareça, isso acontece muito hoje em dia. Não minta no seu currículo. Não diga que você tem uma qualificação que não tem. Não diga que você tem um nível de inglês que você não tem. Isso faz realmente com que a pessoa seja eliminada numa primeira entrevista. Tá? Percebeu que tem isso, a empresa tende a eliminar esse tipo de candidato. 20% dizem que é quando o candidato fala mal de empregados anteriores. Então, se você está numa empresa e teve uma situação delicada, tenta explicar isso de uma maneira mais simples. Não falar mal do seu empregador. Porque ele te empregou, você estava lá trabalhando, ele te deu uma oportunidade. Mesmo que tenha acontecido uma situação chata, tente explorar isso de uma forma sutil, não falando mal. Isso faz com que o recrutador pense que você pode fazer isso também na empresa dele. Então, ele acaba descartando esse tipo de profissional. 18% é a falta de interesse. A gente sabe que isso tem ocorrido com uma frequência que muitas vezes não é a falta de interesse. Às vezes o profissional tem tanto tempo que ele está buscando uma posição que quando ele consegue uma entrevista, ele chega para uma entrevista sem energia. E a falta de energia, a falta de disposição na entrevista, parece que ele está desinteressado. E isso para o recrutador ele não conhece, ele não sabe a sua história, ele não sabe o que você já passou. E se ele ficar com essa impressão, ele vai descartar esse candidato para seguir com os próximos passos. O que mais chama a atenção em um candidato em uma entrevista? Primeiro, 29% dos recrutadores responderam que é a apresentação de resultados atingidos. Então, é muito importante, quando você está numa entrevista de emprego, você apresentar resultados atingidos anteriormente. Que você demonstre o que você alcançou, o que você deixou naquela empresa. O que você trouxe de melhoria, o que você trouxe de benefício, resultados financeiros, o que você trouxe de melhor para aquela empresa que você estava. 23% habilidade técnica. Por exemplo, é um inglês, é um curso, é uma habilidade específica, por exemplo, na área de TI, são programações diferentes que esse profissional consegue fazer, se ele consegue programar em C#, .NET, em Java, então é qualidade técnica. Tá? Em terceiro, perceber que o candidato realmente está interessado. Então, entra justamente as duas. Primeira coisa que faz um candidato ser eliminado é o demonstrar desinteresse, que é chegar com energia baixa. E, ao mesmo tempo, o que mais chama atenção, em terceiro lugar, também é a energia, é mostrar que o profissional está interessado. E, muitas vezes, isso sobressai a qualidade técnica. A gente vê que a diferença percentual é muito baixa, 23-19. Muitas vezes o profissional não tem a qualidade técnica perfeita para aquela vaga, mas ele demonstra tanto interesse que ele vai continuar no processo seletivo e pode ser até, inclusive, o selecionado. Pode até ser selecionado no lugar de alguém que tenha mais técnica. Então, mostrar o interesse, energia alta, sempre mostrar a disposição é muito importante. Quais são as habilidades mais procuradas atualmente? 27% dos recrutadores dizem que é proatividade. Quando a pessoa vem com uma energia alta, automaticamente a proatividade, você vê que é uma pessoa que vai ser proativa, que vai estar sempre disposta a ajudar, é muito importante, os recrutadores valorizam isso muito hoje. Senso de gerenciamento e multitarefas, segundo e terceiro lugar, respectivamente, que é você saber, o profissional demonstrar que ele sabe gerenciar seu tempo, suas tarefas, o dia a dia, isso é muito importante, assim como o multitarefas, que é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É claro que ninguém quer um profissional que vai ficar fazendo 10 atividades ao mesmo tempo, mas se preciso, ele tem que dar conta de fazer, ele tem que dar conta de entregar. Então, esses são os principais habilidades que eles procuram atualmente nos profissionais. E com relação aos profissionais qualificados permanentes, o que eles revelaram? Tá?
Essa é uma das perguntas que a gente faz que também é muito bom para a gente entender o mercado e até o perfil dos profissionais hoje. Caso perdesse o emprego, o que as pessoas fariam? 73% dos candidatos falam que procurariam outro emprego o mais rápido possível. Ninguém quer ficar no mercado e não ganhar dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, então a maioria das pessoas. 45% dizem que gostariam de empreender. Hoje, empreender é uma vontade de muita gente, só que empreender não é simples e não é fácil, é muito difícil. Então tem que se preparar, mas 45% dizem que empreender seria uma boa opção. E, em terceiro lugar, 34% procurariam um trabalho temporário. A gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho temporário daqui a pouco, mas o trabalho temporário é, sim, hoje uma opção muito real e muito importante para quem está no mercado. Buscar posições por projetos, por prazo determinado, aumentar seu network, conhecer ferramentas novas, hoje é muito importante. Eu acredito que até 34% esteja baixo para as pessoas. A gente tem que ter isso aqui mais, tem que ser mais alto, tem que estar beirando 60%, 50%, próximo a procurar outro emprego, tem que procurar um trabalho temporário. Tá? Se as pessoas perdessem o emprego hoje, conseguiriam um novo em? Qual que é o tempo que as pessoas acreditam? 21% acreditam que é até 3 meses, 40% entre 3 e 6 meses, 31% entre 6 meses e 1 ano e 8% acreditam que demorariam até mais de 1 ano para conseguir essa recolocação. O fato de ter muitas pessoas entre 6 e 12 meses, 8 meses, é justamente o que traz a confiança para baixo. O pessimismo faz com que esses números eles aumentem. Porque a pessoa, se ela está pessimista em todos os âmbitos, não só da economia. Então, ela acha que vai ser muito mais difícil conseguir uma nova posição. Qual que é a taxa de desemprego do profissional qualificado? Esse é o principal gráfico desse material da Robert Half. Hoje se fala muito no mercado em taxa de desemprego beirando 13%, 12%. Sim, essa é a taxa de desemprego real, mas é a taxa de desemprego quando a gente fala de todos os profissionais brasileiros. Todos. A gente contou um profissional, ele está aqui nessa taxa de desemprego. Tá? Desde o operacional até o cargo de diretoria. O profissional qualificado, como eu disse anteriormente, ele é o profissional com mais de 25 anos e com ensino superior, excluindo, novamente, domésticos e funcionários públicos. Tá? A taxa de desemprego entre esses profissionais ela é de 5,7%. Então, ela não é uma taxa tão alta como se fala em 12%, 13%. Hoje, um exemplo, tá? Os Estados Unidos hoje vivem o pleno emprego. A taxa de desemprego deles é de 3,5%. Profissional qualificado, 5,7%. Então, dentro dos profissionais qualificados, existe mercado, existe oportunidade, existe trabalho, existe posição. A pessoa tem que buscar essa qualificação. Quem ainda não se qualificou, busque essa qualificação, busque cursos. Hoje a gente tem ensino à distância, aí diversos programas que podem dar essa qualificação. Hoje é muito importante. Busquem aprender uma língua nova para que vocês entrem aqui, nesse gráfico. Não aqui, né? Porque a gente não quer ninguém desempregado, a gente quer todo mundo trabalhando, mas que isso aqui decresça, que automaticamente também faz com que isso aqui diminua. Tá? Porque se você busca uma qualificação, a gente vê que o mercado ele está bom, ele tem vaga, ele tem oportunidade. Basta a gente buscar essa qualificação. Tá? Aqui um pouco da distribuição regional da taxa de desemprego do profissional qualificado. Tá? A gente vê que a taxa de desemprego no sul do Brasil ela é menor ainda, ela é a menor do país. Aqui a gente vê Sudeste 6,1%, Centro-Oeste 5,3%, Nordeste 6,8%, Norte 6,8%. A gente vê que o Sudeste, muitas vezes, no Sudeste que estão todas as oportunidades, Sudeste e Nordeste, uma diferença de 0,7%. Norte, 0,7%. Centro-Oeste, taxa é muito menor. Então, existem oportunidades também fora do Sudeste. Muitas pessoas ficam limitadas somente a Sudeste, mas se você tem mobilidade, se você tem essa abertura, não fique preso em somente uma região. Existem outras regiões no Brasil que têm excelentes oportunidades de trabalho. Tá? Esse gráfico mostra um pouco do Brasil, como é que a gente vem vindo ao longo de muitos anos. É admissão e desligamento. Hoje mostra que o Brasil ele demite muito mais do que contrata. Tá? E isso é um reflexo direto da nossa economia, da crise que nós passamos aí, que a gente passa já tem um bom tempo. A gente vê que hoje no Brasil,
a gente vem aumentando o número de contratações e diminuindo bruscamente o número de desligamentos. Mas a gente ainda continua com um saldo bem negativo. Tá vendo? Hoje, desligamentos no Brasil, a gente tem algo em torno de 12 mil, admitidos 150. Se a gente pega um saldo, a gente ainda está com um saldo de 162 mil, negativo. Tá? Esse gráfico aqui explica muito bem isso. O histórico de admissões. Essa linha azul que a gente vê aqui é o zero, onde a gente contrata igual demite no Brasil. A última vez que isso aconteceu foi antes de 2013. Desde 2013, o Brasil demite mais do que contrata. Tá? A gente vê que a partir do final de 2016, início de 2017, a gente começou a ter uma ascendente nesse número. A gente deu uma leve caída no início de 2017, mas que no mês de 2017 para cá voltou a subir. Teve uma leve decaída agora também no ano de 2018, mas a tendência é que isso aumente de novo. Mais uma vez, tudo relacionado à confiança do mercado. A economia mais confiante, as pessoas mais confiantes, isso aqui vai aumentar. Porque se o empresário está confiante, ele vai investir, ele vai tirar projeto da gaveta, ele vai precisar contratar mais pessoas, vai segurar os bons talentos e as pessoas que ele tem. Então isso aqui tende a crescer e a gente espera que em breve o Brasil esteja contratando mais do que demitindo. Um outro gráfico, apenas um gráfico que expressa de outra maneira, tá? Saldos em destaque por cargo. Isso aqui, eu acho que depois vocês podem entrar no site da Robert Half, tem esse material para baixar, tá? Vocês podem olhar mais detalhadamente, são informações, mas se eu for passar por todas aqui, a gente vai ficar muito tempo falando sobre número, mas eu acho que vale a pena baixar o material e dar uma olhada nisso aqui. Fala por inspetor de qualidade, administrador de banco de dados, tem todas as áreas, uma a uma, admitido, saldo, desligamento, dentro do ano, do trimestre 1 e 2. Profissionais qualificados temporários. A gente falou muito da confiança do profissional permanente. Agora a gente vai fazer uma abordagem que a gente aborda o profissional que está hoje no processo temporário. Tá? Hoje, o índice de confiança do temporário ele é 30,4, ou seja, ele já é acima do profissional permanente, e no futuro 47,3, muito próximo do permanente. Tá? Assim como os profissionais permanentes, o mercado de trabalho de profissional qualificado temporário ficou levemente pessimista. Tá? Mas a gente vê que o gráfico é bem diferente. No permanente, a gente viu que teve um aumento de confiança entre julho de 2017 e outubro, e depois só caiu. No permanente, não, a gente chegou a ter um pico em janeiro de 2018 e depois a gente voltou a cair. Mais uma vez, é o mercado sentindo efeito de uma economia fraca, faz com que a confiança das pessoas caia. Tá? Aqui, os recrutadores que revelam a sondagem, né, o que eles respondem com relação à sondagem para profissionais temporários, que hoje é uma opção interessante. As principais vantagens de trabalhar com profissional temporário: acesso rápido à mão de obra qualificada, preenchimento rápido de posição-chave, redução de custo, conclusão de um projeto com sucesso. Então, hoje as pessoas têm buscado o projeto, a posição de uma mão de obra temporária com mais frequência. Então, as pessoas que ficam muito fechadas, eu quero só uma posição permanente, eu quero só posição permanente, abra sua cabeça para o projeto temporário. Ele é muito importante e ele traz uma gama de... ele abre um leque de opções muito grande. Um networking que você não tinha, você vai aprender uma ferramenta muitas vezes que você não tem, conhecer gente nova e muitas vezes o temporário ele vira um permanente. Então, isso a gente tem claramente na pesquisa. Tá? A experiência de trabalhar com temporário, para o seu currículo, 72% das pessoas que já trabalharam como temporário dizem que é uma experiência muito boa para o currículo. Quais as principais vantagens de trabalhar? Adquirir experiência, networking, flexibilidade, contato com ferramentas novas. Mais uma vez, tudo que eu falei aqui. Você já ingressou numa empresa como profissional temporário e foi efetivado como permanente? 44% sim, 56% não. Então, a chance existe. Nós estamos falando de quase 50%, tanto para um quanto para outro, e a empresa sempre deixa claro, estou te contratando como temporário, se você performar, pode haver a possibilidade de ser contratado. Então, isso é muito interessante. Tá? Admissões e desligamentos, aqui a gente tem
um total geral, e a gente vê que aqui o saldo no temporário nunca, desde quando a gente começa essa pesquisa, foi negativo. Então, hoje o Brasil, ele contrata muito mais do que demite o projeto temporário. E olha que é um projeto que tem início, meio e fim, teoricamente. E contrata-se mais do que demite. Então, é uma área que tem crescido muito. Quem não considera o temporário, passe a considerar o temporário, uma posição temporária para uma reinserção no mercado. Tá? Olha só, a gente vê, nunca, aqui nem tem a linha azul, que a gente nunca esteve abaixo de zero. Nós estamos no zero e hoje, em 2018, continuamos com saldo super positivo. Tá? Então, é muito importante abrir a cabeça para o trabalho temporário. Histórico de admissões e delegamento, mais uma vez um gráfico mostrando a mesma coisa de forma diferente. Saldos e destaques por cargo, mais uma vez, baixo índice de confiança para ter acesso a essa informação. E aqui, um pouco, no final da apresentação, a gente tem um pouco sobre a mudança de mindset do projeto, principalmente por temporário, que é o que a gente vem falando. Isso aqui, depois vocês podem, novamente, baixar o material, dar uma lida com mais calma, para que você consiga ler com mais calma. Eu recomendo muito, é só entrar no site da Robert Half, tem lá índice de confiança, você só vai precisar colocar seu nome, o e-mail, e você vai receber no seu e-mail esse material. Tá? Aqui um pouco sobre palavras de especialistas, que a instabilidade hoje da economia deve gerar uma estagnação nas oportunidades de trabalho, mas isso, novamente, pesquisa antes da eleição, depois da eleição, isso aqui tende a mudar um pouco. Tá? E a gente traz também, para finalizar a pesquisa, alguns indicadores macroeconômicos que são muito interessantes. Tá? A gente vê o PIB do Brasil desde 2015 até quarto trimestre de 2016, sempre negativo, mas que desde o primeiro trimestre de 2017 ele começa uma recuperação e até o primeiro trimestre de 2018 ele apontava uma melhora. Então, o nosso PIB estando positivo, isso é um sinal de reflexo de que a economia está dando sinais de recuperação. Tá? Produção industrial aumentando também, desde o quarto trimestre de 2016 a gente vê aumento da produção industrial. A única atividade que continua em queda é a de serviços. Tá? Mas olha só, já está quase chegando a zero. Então, é muito importante que isso aqui também volte. A gente acredita que numa nova pesquisa isso aqui possa ter já entrado num patamar de positivo, tá? Muito também devido ao aumento de confiança que a gente espera. E vendas de varejo, desde o primeiro trimestre de 2017, a gente vê que ela aumentou muito no segundo trimestre e tende a se manter estável. Tá? Principalmente, a gente acredita que até o meio do ano que vem. IPCA, que é o índice de inflação, a gente vê que em 2015 a inflação altíssima, de 10% ao ano, e que esse ano ela chegou a 4,4% e a gente acredita que no final do ano, agora ela feche justamente na casa dos 4%, 3,5%, tá? Que é uma inflação controlada e a gente espera que continue assim. Taxa Selic, a gente vê que a taxa Selic deu uma queda para 6,5%, e ela foi mantida nesse nível porque o baixo patamar da inflação ele faz com que o mercado tenda a diminuir a taxa de Selic, tá? Porque ela abre espaço para uma redução de juros. Só que a gente teve uma disparada do dólar e que isso a gente causa uma certa imprevisibilidade. Tá? E o mercado, o Banco Central decidiu manter, ele manteve estável a taxa Selic mesmo com a disparada do dólar, tá? Porque ele espera impactos da inflação, com o aumento do dólar pode impactar a inflação futuramente, então ele tende a manter estável a taxa Selic. O dólar a gente viu por causa da eleição uma flutuação muito grande, mas que a gente espera que ele se mantenha estável daqui em diante. E o índice Bovespa, a gente viu que ele deu uma queda absurda, mas que após a eleição a gente já viu mostrando sinais de melhora. Tá? Todo esse material vale a pena baixar, dar uma lida com mais calma, aqui a gente bate um papo, é muito superficial, tá? Ler com calma, analisar os números. Se a gente fosse fazer isso aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã, então vale muito a pena baixar o material realmente e dar uma olhada nele. Tá? Aqui fala um pouco sobre o universo da pesquisa, a metodologia utilizada, novamente, dá uma olhada depois. Aqui fala um pouco sobre a Robert Half, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, de recrutamento e seleção. Hoje é uma empresa com 70 anos de mercado, escritórios em todo o âmbito, a gente tem escritórios em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, atendendo o Brasil inteiro. Algumas informações dos nossos escritórios, caso desejem entrar em contato também. Eu me deixo à disposição também para o que for necessário para
Se tiver surgido alguma dúvida quanto à apresentação, estou disponível para ajudá-los. Tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Bom dia, boa tarde, um abraço.